Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, gente. Bom ver vocês de novo. Pessoal, a gente vai fazer uma breve live hoje sobre o magnésio, tá bom? Porque eu coloquei uns 2 posts nessa última semana e assim, o que eu recebi de perguntas, eu fiquei até assustada com o número de perguntas. Então, eu vou fazer uma live só com as informações, as dicas mais básicas sobre o magnésio, tá bom? Acho que pode ser útil para muita gente. Hoje, o que eu vou falar é principalmente sobre a dose fisiológica, tá? É para quem toma a dose fisiológica de vitamina D. Quem faz o protocolo Coimbra, o médico diz quanto de magnésio tem que tomar, né? Que tipo de magnésio. Então, as pessoas têm que seguir o que o médico fala. Então, hoje, assim, a gente vai falar só sobre o magnésio para quem está interessado em começar a suplementar ou já suplementa. Oi, Deb. Ou já suplementa, mas tem dúvidas, tá tendo problemas com magnésio, que é uma coisa bem comum, tá bom? Então vamos lá, gente. O magnésio, ele é um mineral, tá? É essencial. Ele participa assim de dezenas, centenas de funções no nosso organismo. E, na verdade, ninguém devia ter deficiência de magnésio porque ele supostamente está presente em muitos alimentos. Mas o que acontece? O nosso solo, recentemente, ele tá mais pobre. As lavouras, os agropecuaristas, eles não dão tempo do solo se recuperar, né? Eu cresci numa fazenda no Mato Grosso, gente. Eu lembro que quando eu era criança, sempre tinha um rodízio, né, dos pastos, das terras, assim, que o solo precisava se recuperar para poder implantar novamente. E agora não respeitam mais isso, né? Essa produção em massa, então o nosso solo está se tornando muito pobre, não só no Brasil, isso é um problema assim do mundo todo. E aí os alimentos acabam não tendo os nutrientes que tinham antigamente. E com magnésio esse é um problema bem sério, tá? Já houve até estudos na França, com a carne, que a carne do gado não tem mais o magnésio que tinha há 30, 40 anos atrás. O magnésio ele está presente em muitos alimentos, principalmente nas sementes, nas castanhas, folhas verdes, espinafre é super rico em magnésio, carne tem magnésio, mas o problema é que tem menos, tá? Então a gente, claro, ainda consegue magnésio dos alimentos, mas, segundo o Dr. Cícero Coimbra, 80% da população hoje em dia é deficiente de magnésio. Por que o magnésio é tão importante? Nem dá para falar tudo porque ele é super importante para a função cardíaca, é importante para os impulsos, condução de impulsos nervosos, para o bom funcionamento dos músculos, para a função cognitiva, para uma série de coisas, tá? Mas para a gente, assim, aqui nessa página do protocolo Coimbra, o principal é que ele é um dos cofatores da vitamina D. O que significa ser um cofator da vitamina D? Que sem o magnésio, a vitamina D não é ativada dentro das nossas células. A vitamina D depende do magnésio. Então é claro que tem pessoas que perguntaram nesses posts, inclusive, então não adianta tomar vitamina D sem tomar magnésio? Adianta, é claro que é sempre melhor tomar vitamina D do que não tomar, né? Porque ninguém tá zerado em magnésio, né? Senão a gente não ia estar vivo. A gente tem magnésio, a gente consegue algum magnésio dos alimentos, mas se a gente não tem o suficiente, então essa ativação da vitamina D também não vai acontecer de forma ideal, né? Então toda a vitamina D que a gente poderia estar ativando, a gente não vai estar ativando pela falta do magnésio. Então o Dr. Cícero, ele recomenda que todo mundo suplemente o magnésio, tá? Ele tanto a vitamina D, dose fisiológica, né, de 10.000 unidades para quem tem acima de 50 quilos, como o magnésio, o Dr. Cícero recomenda. São 2 suplementos assim que ele acha essenciais que todo mundo deve suplementar. Agora, gente, quando eu digo todo mundo, para toda regra tem exceção. Existem casos de pessoas que não podem tomar magnésio, tá? Aí você tem que ver qual é o seu caso. Por exemplo, tem pessoas com uma doença, esclerose sistêmica. Muitas dessas pessoas não podem tomar. Então aí é o médico que vai orientar a pessoa. São raros, tá, gente? Mas existem. Por exemplo, pessoas que têm gastrite ou úlceras crônicas. Os médicos não recomendam tomar magnésio porque o magnésio ele irrita a mucosa do estômago e do intestino. Então pode piorar esses casos. Quem tem problemas de saúde
sempre é bom ou falar com o médico ou dar uma pesquisada, mesmo que vá tomar um suplemento natural, para ver se no caso, né, no seu caso, você realmente pode tomar sem problemas. Então, quando eu digo assim, o Dr. Cícero recomenda para todo mundo, toda regra tem exceção, tá, gente? Então, você tem que analisar o seu caso, ver se você tem algum problema de saúde e, claro, e sinta no seu corpo, né? Se você começar a tomar magnésio e tiver problemas, aí você também vai atrás de se informar e de ver o que pode estar acontecendo, falar com o médico. Uma outra questão do magnésio é que ele, às vezes, interage com medicações. Aí você tem que ler na bula. Então, se você toma algum remédio, leia na bula se você pode tomar, por exemplo, com alguns suplementos, porque às vezes o remédio fala, não tome com antiácidos que contém magnésio, né? Por quê? Porque o magnésio, ele pode se unir, as moléculas do magnésio vão se unir às moléculas do remédio e vão impedir a absorção do remédio, né? Então aí você vai estar tomando remédio e, na verdade, não vai estar tomando, o que pode ser um problema, né? Bem sério, dependendo do remédio. Sempre que você for começar a tomar um suplemento, pensa nos seus problemas de saúde, vê lá na bula dos seus remédios se realmente não tem problema, tá? Porque, por exemplo, nesse caso da medicação, aí você pode tomar o remédio de manhã e o magnésio à noite, tá? Mas a gente sempre tem que estar consciente disso. Dito isso, todo mundo pergunta, qual é a dose do magnésio que eu devo tomar? Para adultos, geralmente recomendada fica entre 300 miligramas e 500 miligramas diárias. Cada produto tem uma recomendação e a maioria dos médicos sempre fica nessa faixa. O Dr. Cícero recomenda 400 miligramas diárias, tá? Para adultos. E o Dr. Cícero recomenda, assim, tomar separado em 4 vezes ao dia. Aí vai depender de como você puder tomar, né? Por exemplo, quem às vezes não pode tomar junto com medicações, tem dificuldade de separar em 4 vezes ao dia. Eu tomo 2 vezes ao dia, eu tomo à tarde e à noite, né? Então, para mim, é como eu consigo fazer. Durante muitos anos, eu tomei tudo junto, uma vez ao dia, uma vez só ao dia e, enfim, também funciona, né? O importante é suplementar. Mas a indicação do Dr. Cícero, para quem puder tomar 4 vezes ao dia, 100 miligramas, né? Por vez, 400 miligramas, essa é a dose que ele recomenda. E uma outra coisa, né, que todo mundo pergunta é qual tipo de magnésio. Então, o Dr. Cícero recomenda o cloreto de magnésio. E ele diz assim, que o principal é tomar magnésios que tenha de uma média a boa absorção. Então, o cloreto de magnésio é um magnésio de média absorção, tá? Ele não é dos melhores, que tem melhor absorção, mas o Dr. Cícero recomenda porque ele é um magnésio bom, e ele é super acessível aí no Brasil, é muito fácil de encontrar. O Dr. Cícero recomenda para todos os pacientes dele. Eu tomei durante muito tempo o cloreto, eu gosto muito do cloreto. Eu só não tomo mais, gente, porque aqui nos Estados Unidos ele é mais caro do que outros magnésios, né? Então, assim, no Brasil ele é super fácil de encontrar e super barato, mas aqui ele é um magnésio difícil de encontrar e caro. Então é por isso que eu parei, mas eu gosto muito do cloreto. O Dr. Cícero recomenda o cloreto, ou o citrato de magnésio, que também é um magnésio de média absorção. E aí existem os outros magnésios, tá? Que são mais caros e são os magnésios de boa absorção, que geralmente são o glicinato, o treonato e o dimalato. Então esses 3 são excelentes, são ótimos. E quem quiser tomar, pode tomar esses 3, mas quem não quiser gastar tanto ou preferir um magnésio mais fácil de encontrar, o cloreto é ótimo, tá, gente? Vocês podem tomar tranquilos, porque ele é excelente e é o recomendado para todos os pacientes do protocolo Coimbra que se tratam com o Dr. Cícero. Aí, olha, outro problema, né? O cloreto e o citrato, eles geralmente são magnésios que causam um pouquinho de desarranjo intestinal, né? Esse é o problema do magnésio para a maioria das pessoas, né, gente? Que solta muito o intestino. Então, muita gente não consegue tomar por causa disso. Existem algumas coisinhas que a gente pode fazer, tá? E que ajudam muito. Primeiro, assim, se você toma cloreto ou citrato e essa dose de 400 miligramas, ou se você toma 500 ou o que seja, solta muito seu intestino, então tenta diminuir a dose, tá? Vai para 200, fica um tempinho com 200 até seu corpo se adaptar e aí tenta subir devagar, né? Vai para 300 e depois para 400.
E aí você pode parar aonde o seu corpo aguenta, porque às vezes também o nosso corpo, ele tá falando pra gente o que é que ele precisa, né? Então, se você não tolera 500 miligramas de magnésio, talvez você não precise de 500 miligramas, né? Você precisa só de 400 ou de 300, porque você já tá conseguindo o magnésio nos alimentos e não precisa tomar essa dose toda de magnésio. Então, uma das coisas é essa, diminui e aí vai subindo aos poucos, seu corpo vai se adaptando. Se você, mesmo diminuindo a dose, você ainda tem problemas com cloreto ou com citrato, muda o magnésio, gente. O magnésio que não irrita a mucosa, nem do estômago, nem do intestino, e que é o mais recomendado para esse problema gastrointestinais, né, é o glicinato. É o que eu tomo, tá, gente? Porque como eu faço o protocolo Coimbra, eu tenho que tomar uma dose bem mais alta. E eu não tolero as doses altas do protocolo Coimbra. Então, para mim, a única solução foi mudar para o glicinato. Porque o glicinato, para mim, ele até causa um pouco desse problema, porque eu tenho que tomar uma dose muito alta. Mas com 600 miligramas, por exemplo, que já é uma dose, né, bem mais alta do que o recomendado para quem não faz o protocolo, ele não me causa nenhum problema. O glicinato é o magnésio recomendado para quem tem muito problema com isso, de intestino solto com magnésio, né? Agora, se você também não quer tomar o glicinato, porque ele é muito caro, ele é difícil de achar, existe uma outra dica, gente, que é excelente. E essa é a dica que me ajuda muito com as doses altas que eu tenho que tomar no protocolo, que é não tomar o magnésio junto com as refeições, tá? Porque assim, o magnésio, quem já viu o magnésio, é um pó branco super seco, né? Ele é usado até pelos alpinistas, né, nas mãos para não ficar suada, não ficar escorregadia. Então ele suga toda a umidade, né, de onde ele estiver. Então, se você toma junto com a refeição, o que vai acontecer? Você vai comer, vai tomar o magnésio, e aí o magnésio vai atrair toda a água que tem disponível ali no seu estômago, vai atrair todinha para o bolo alimentar. Então, aí você imagina, né, gente? Vai ficar aquele bolo alimentar todo aguado, não vai dar boa coisa, né? Claro que vai dar uma diarreia, uma disenteria. Então, tomar longe das refeições faz uma diferença enorme. Para mim, realmente é o que me salva, assim, as doses altas que eu tenho que tomar do magnésio. Eu tomo ou meia hora antes de comer ou 1h30 depois de comer. Quando eu como, eu procuro não tomar por pelo menos 1h30. E faz uma diferença boa, viu? Então, assim, se você tem esse problema com magnésio, essas 3 coisas, ou diminui a dose, tenta subindo devagar, muda o magnésio para o glicinato ou toma longe das refeições. Isso deve resolver o problema. Outra coisa sobre o glicinato é quem tem gastrite ou úlcera, que geralmente não pode tomar magnésio, o glicinato pode ser uma opção, porque como ele não irrita a mucosa do estômago, às vezes as pessoas toleram. Quem tem gastrite ou úlcera pode tentar tomar o glicinato e ver o que sente. Claro, se voltar a sentir alguma dor, tem que parar. E aí uma opção para essas pessoas, gente, ou quem tenha qualquer problema gastrointestinal que realmente não tolere magnésio, é usar em forma tópica, né, creme ou loção, porque o magnésio, ele é super bem absorvido pela pele. Pergunta, não precisa nem ser para médico, qualquer farmacêutico vai saber, ou farmácia de manipulação ou farmácias normais, devem saber indicar um creme, um óleo de magnésio. E aí a forma mais correta de usar é geralmente, por exemplo, em forma de óleo no banho, quando, né, aquela água morninha que abre os poros, aí você pode massagear na área do abdômen, que é a pele mais fininha e tal, que absorve super fácil. E o magnésio, ele é super bem absorvido pela pele. Então aí é só ver o tipo de óleo, ver qual a dose que tem nesse óleo, quanto você precisa passar por dia, tal, para conseguir uma dose boa de 200, 300 miligramas de magnésio, o que você queira, né, suplementar. E essa é uma ótima opção para quem tem dificuldade com magnésio, né? Eu tenho amigos que usam só em forma tópica, justamente porque tem muitos problemas digestivos com magnésio, então eles usam cremes ou óleos e dá certinho, tá? Magnésio é super bem absorvido pela pele. Deixa eu ver aqui o que mais eu queria falar para vocês. Sim,
Então, os tipos de magnésio, né, que todo mundo pergunta, então lembra, gente, por exemplo, óxido, aspartato de magnésio, todos esses outros tipos que eu não comentei aqui, não é que eles sejam ruins, é que eles têm uma absorção muito baixa, tá? Então, por exemplo, o óxido, ele tem 15% só de absorção. Então, imagina quanto você não teria que tomar para conseguir as 400 miligramas, tá? Então não vale a pena tomar esses magnésios, que realmente são os mais recomendados é o cloreto, citrato, glicinato, treonato e dimalato. Tem outros também que são bons, tá? Mas sempre que for comprar magnésio, dá uma olhada e vê quais os que têm absorção melhor. Pessoal, uma outra coisa que eu tava quase esquecendo, super importante, quando eu falo que a recomendação do Dr. Cícero é 400 miligramas diárias, é 400 miligramas de magnésio elementar, tá? Então, o que é o magnésio elementar? O magnésio elementar é o magnésio puro que vem ali no produto, ou em cápsula, ou o pó do magnésio, né? Porque às vezes a gente compra o magnésio e fala ali 500 miligramas. E aí você vai pensar que numa cápsula tem 500 miligramas de magnésio. E não tem. 500 miligramas é o total da cápsula. Então, geralmente o magnésio vem com outros componentes que são estabilizadores, né, para o magnésio, ou conservantes. Então, aí, geralmente na bula vai dizer 500 miligramas e atrás, pequenininho, por exemplo, vai falar 150 miligramas de magnésio glicinato, por exemplo. Então, uma cápsula de magnésio tem 150 miligramas, tá, gente? Não 500. Isso é só um exemplo, porque cada produto é diferente. E alguns produtos nem falam quanto é que tem de magnésio. Então, se não falar quanto é que tem de magnésio elementar, você tem que ligar para a empresa e perguntar, tá bom? Então, assim, isso é super importante. É 400 miligramas de magnésio elementar, não do total ali que diz que a cápsula tem, tá bom? Sempre verifica isso. Eu acho que o cloreto, quando você compra um pacote... Eu não sei se tem alguém aí usando que queira... vou responder sobre o horário. Gabi, pode deixar. O pacote do pó do cloreto, eu não sei se ele é puro. Eu acho que ele talvez seja puro, né? Porque é o PA. Então, eu imagino que seja o magnésio puro. Aí, tudo bem. Aí você não tem que se preocupar com isso. Mas quando vem em cápsulas, ele nunca vai ter o mesmo tanto de magnésio que o total da cápsula. Então, aí você tem que dar uma pesquisada para ver quais tem uma dose melhor de magnésio. Então, a Gabi perguntou qual o melhor horário. Eu tomo à noite, gente. Eu acho que o melhor horário para tomar, eu divido em 2 vezes. Então, eu tomo à tarde e à noite. Geralmente à noite, porque o magnésio, uma das outras coisas que ele faz, ele regula o sono, tá? Ele é ótimo para isso. Então, você vai ver que quando você começar a tomar... Depois de um tempo, você vai começar a dormir melhor. E tem gente que toma assim de manhã e sente sono. E não gosta de tomar magnésio porque toma e sente sono. Porque ele é um pouco calmante também, né? O magnésio também é super importante, gente, no tratamento da depressão, ansiedade, tá? Então, assim, tomar à noite é ótimo porque ele vai regular o seu sono e com o tempo você vai passar a dormir melhor. Ele é muito bom mesmo para dormir. Então, eu prefiro tomar à noite. Então, se você puder dividir... em algumas vezes no dia, como o Dr. Cícero recomenda, mas se não, sempre procura tomar assim à tardezinha ou à noite. Eu gosto de tomar logo antes de dormir, que eu durmo super bem. Então, horário de tomar magnésio à noite, vamos ver o que mais que eu precisava falar. Ó, gente, minhas listinhas, 2 páginas sobre o magnésio. É incrível, sempre que a gente coloca assim um post de magnésio, tem... centenas de perguntas, assim, muita gente quer tomar, mas muita gente tem problemas, né, tem dificuldade com o magnésio, então, por isso que eu tô tentando, assim, dar as informações básicas, né, aí depois se tiver alguma particularidade, a gente pode responder no post, mas acho que aqui, assim, o básico eu vou ter falado, né. Uma coisa que todo mundo pergunta é se pode suplementar magnésio em criança. Pode, gente, o Dr. Cícero, inclusive, recomenda. Agora, criança, a dose que o Dr. Cícero recomenda é a dose ideal, tá? Que seriam, tanto para criança quanto para adulto, 10 miligramas por quilo, é o que ele fala que é o ideal. Gente, mas assim, pela minha experiência e por ver, né, nos grupos e tudo, essa dose pouca gente tolera, tá? Por exemplo, eu peso quase 60 quilos.
seria 600 miligramas para mim, já é demais. Eu não consigo, cloreto e citrato, eu não consigo tolerar, né? Para mim, 400 miligramas, assim, é o ideal. Então, para uma criança, essa dose também eu acho que pode ser um pouco alta. Então, para criança, é sempre o ideal começar com uma dose bem mais baixa, tá? Começa com 5 miligramas, ou 4 ou 3 miligramas por quilo, e aí vai vendo o quanto a criança tolera, né? Eu também acho, assim, que com criança, geralmente para suplementar, é bom começar a suplementar quando a criança já fala, já consegue se expressar, né? Porque aí, se ela sentir alguma coisa, ela pode falar. Eu acho que crianças mais novas, é sempre bom fazer só com supervisão médica, né? Com indicação médica. Agora, o Dr. Cícero recomenda que suplemente para crianças, ele passa essa dose ideal. Mas eu faço assim, olha, eu tenho 2 sobrinhos e eu compro vitamina D e magnésio para eles, né? Então, como é que eu faço magnésio? Eu procuro magnésio infantil, porque existe magnésio infantil, né? E aí eu falo pro meu irmão e pra minha cunhada darem a dose que o produto indica. Porque os produtos, eles sempre vão ser super cautelosos. Eles nunca vão indicar mais, eles sempre vão indicar bem menos. Então, assim, como a gente consegue algum alimento, algum magnésio dos alimentos e tudo mais, suplementando um pouquinho, você já garante que você não tá tão deficiente de magnésio. Então, com criança, eu prefiro sempre errar, assim, para menos, né? Com a cautela do que exagerar em alguma coisa, né? Em suplementação. Então, geralmente, eu compro magnésio infantil e meu irmão e minha cunhada, eles dão a dose que o produto recomenda. Porque o produto sempre vai recomendar uma dose que não vai causar problemas, né? Então, é o que eu faço. Agora, vocês podem suplementar, né? Se tiverem dúvidas, pergunta pro médico. E existe magnésio infantil, tá, gente? Então, eu sempre acho melhor comprar o magnésio próprio para criança, porque provavelmente também vai ser um magnésio de uma qualidade superior, que não vai irritar a mucosa do estômago, né? Então, vocês podem comprar, sim, podem suplementar. O Dr. Cícero recomenda, tá? Inclusive, eu tava assistindo uma live com um médico americano, um naturopata, faz uns 2, 3 semanas, e ele falou isso, ele estava falando de suplementos, e ele disse que se você for tomar só um suplemento, se você puder tomar só um suplemento, toma vitamina D. E se você puder tomar 2 suplementos, toma vitamina D e magnésio. E na hora eu me lembrei do Dr. Cícero, porque é bem por aí, assim, o que o Dr. Cícero fala. As pessoas também perguntam como identificar a deficiência de magnésio. Gente, é muito difícil identificar a deficiência de magnésio ou nível de magnésio por testes, tá? Porque o nosso magnésio, ele acho que é 1%, uma parte muito pequena fica no sangue. O magnésio todo fica dentro das células ou dentro dos nossos ossos. Então, esses exames de sangue, geralmente os médicos que entendem de magnésio sabem que eles não significam nada. Assim, não adianta você fazer exame de sangue, que mesmo que dê deficiência ou mesmo que não dê deficiência, não vai dar para ter certeza, tá? Tem um exame que testa o magnésio dentro da célula e esse é um pouquinho mais, esse dá para ter uma ideia melhor. Só que é um exame caro, um exame mais complexo, os médicos geralmente não querem passar esse exame. Para detectar deficiência por exames, é bem complicado mesmo, tem que ser... A maioria dos médicos fala que tem que ser 2 ou 3 exames dentro da célula, no sangue e na urina, que aí dá para ter uma boa ideia de quanto é que tá o seu nível de magnésio. Então, como o magnésio é algo assim, gente, que na grande maioria das pessoas não causa nenhum problema tomar, pelo contrário, só benefícios, né? E como você não consegue tomar em excesso, porque se você estiver tomando em excesso, você vai ver rapidinho, não vai sair do banheiro, então não vai ter o menor problema. Você vai saber que tem que diminuir a dose. Eu me lembro, logo que eu fui diagnosticada com EM, com esclerose múltipla, né? Talvez tenha gente assistindo que nem saiba quem eu sou, né, gente? Eu sou paciente do protocolo Coimbra, eu tenho esclerose múltipla, tá? E a minha neurologista aqui nos Estados Unidos, eu lembro que eu perguntei pra ela que eu tinha muita enxaqueca. E eu perguntei se tinha alguma coisa que eu podia tomar. E ela me falou, toma magnésio. E ela me mandou 500 miligramas. E na época eu não sabia, isso foi há 12 anos atrás, eu não entendia nada, gente, assim, de suplementos. E eu falei, mas não tem problema se eu tomar mais? Ela falou, não tem problema nenhum. Se você tomar mais, seu intestino vai soltar
e você vai ter que parar de tomar a mais, né? Você vai ter que diminuir a dose. Então, assim, o magnésio é algo que não tem muito problema, muito perigo de você ficar tomando a mais, porque o seu corpo vai reagir, né, rapidinho. Aí, que mais? Sim, gente, eu acho que vai ficar gravado, eu já vi aqui, vai ficar gravada. Eu acho que eu falei, os tipos de magnésio, Inês, eu falei no começo, tá? E vai ficar gravado, eu falei todos os tipos. Eu acho que eu dei, assim, o básico, né, gente? Olha, eu falei sobre a deficiência, falei os alimentos que tem, o tipo de magnésio, quem pode, quem não pode tomar, as interações que ele tem, o horário, sobre as crianças, suplementação em crianças, o que menos irrita, o magnésio tópico. Eu acho que eu dei o geral, né? Então eu vou deixar gravado, e aí se tiver alguma pergunta mais específica, a gente tenta responder nos posts, tá bom? Ou no próprio vídeo, porque eu vou colocar o vídeo no feed também depois, tá? Agora ele vai ficar no IGTV, e depois eu vou colocar no feed e vou colocar também na página do Facebook. Aí se vocês tiverem qualquer outra pergunta, é só deixar lá que aí eu respondo no próprio post, tá bom? Super obrigada, gente! Eu espero ter ajudado. E tenham um bom fim de semana, tá bom? A gente se vê da próxima vez. Até mais, gente!